Oi pessoal, desejo que todos estejam bem. O tema de hoje é: os nossos corpos são membros de Deus. Essa palavra ela se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, e eu vou ler do versículo 12 a 20. E nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus, na palavra de hoje, amém? Paulo diz o seguinte à igreja de Coríntios: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz um corpo com ela, porque serão dispostos numa só carne. Mas o que se junta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Louvado seja pela palavra de hoje, amém? O apóstolo Paulo, ele está falando aqui que o nosso corpo são membros de Cristo. E ele cita, que ele dá um exemplo, que quando o homem, ele cai no pecado, ele sai com uma meretriz. Meretriz quer dizer aquela mulher que vende prazeres, uma prostituta. Ele está pecando contra o seu próprio corpo, porque esse tipo de pecado não é de fora do corpo, e sim ao próprio corpo, porque a palavra de Deus diz que quando há uma relação desse tipo, a pessoa se torna uma só carne. É por isso que a palavra diz que é certo, correto esperar até o casamento para ter uma relação sexual com uma mulher ou com um homem. Mas se alguém fizer isso através de uma prostituição, através de um adultério, essa pessoa está pecando no seu próprio corpo. Ela está infringindo a lei. E por que o apóstolo Paulo achou importante escrever isso para igrejas em Coríntios? Porque o apóstolo Paulo, ele é um apóstolo de Deus que ele percorreu muitas cidades, ele foi um missionário, um evangelista, e ele sabia que muitas coisas estavam acontecendo. E geralmente essas cartas que ele escreveu para as igrejas, era tipo assim, uma carta com amor, mas advertendo as pessoas do que poderia acontecer. Geralmente o apóstolo Paulo, ele cita exemplos, como ele fala que o manjares é para o ventre e o ventre para o manjares. E ele fala aí que o corpo da gente e o nosso espírito não pertence
pertence a nós, mas sim a Deus. Por quê? Ele fecha aí dizendo que porque Jesus pagou um preço, um bom preço por nós. Por quê? Porque Deus pagou esse preço. Ele enviou Jesus, o único filho dele, para morrer na cruz do Calvário. Através desse ato, nós fomos perdoados dos nossos pecados. Ele levou consigo as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. E foi um preço, ele cita aí bom, mas eu creio que foi um preço muito caro, porque nós não podemos nem imaginar o peso do pecado. Um Cordeiro de Deus, um homem santo que nunca soube o que é pecado, levar o pecado do mundo, que são bárbaros, que são vários tipos de pecado. E através desse sacrifício, Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, pagou o preço. Então nós não somos donos dos nossos corpos. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Quando nós somos escolhidos de Deus, quando nós servimos o Senhor, nós sabemos que nós não podemos praticar certas coisas que não agradam a Deus, porque aquele que sai com uma meretriz, aquele que comete um adultério ou fornicação, ele está pecando contra o seu próprio corpo, e o corpo é o templo de Deus, templo do Espírito Santo. Então, onde há pecado, o Espírito Santo não está ali. E a pessoa, quando ela está envolvida num relacionamento extraconjugal, ou um ato de, como falou aí, de prostituição, ou de fornicação, aquela pessoa ela já começou a se desviar do caminho de Deus, ela já começou a deixar de ter um relacionamento com Deus, ela já deixou de ler a palavra, ela já deixou de sentir o desejo de estar em comunhão com os irmãos, indo para a igreja, fazendo uma coisa que um cristão faz. E o que acontece? O Espírito Santo que estava naquela pessoa sai e entra as trevas. E aquela pessoa vai cada vez mais praticar aquele ato. Já vai ficar até acostumado, para ele aquilo ali é normal. Aí depois vai para a pornografia. Tem várias formas de pecar com o próprio corpo, com o seu próprio corpo. Aqui o Paulo está falando só a respeito da meretriz, ele deu esse exemplo, mas eu já citei alguns que também estão pecando contra o seu próprio corpo. Então, amados, essa palavra veio hoje para nós ficarmos vigiantes. Se nós somos servo de Deus, se nós tentamos estar na luz, andar na luz, nós temos que nos afastar de coisas que realmente vai nos levar para um pecado que é difícil, tem pessoas que se viciam, é difícil de sair. É por isso que a palavra de Deus diz orar e vigiar. E se você não ora, não vigia, o inimigo ele está constantemente ao nosso derredor, voando como um leão. Ele está doido que um cristão caia no pecado, que um cristão se desvie da palavra de Deus, não tenha desejo de ir à igreja, não tenha desejo de ter comunhão com o irmão, com uma irmã, não tenha desejo de ouvir um vídeo, um áudio, um vídeo, assistir um vídeo, não tenha desejo de ler a Bíblia, de se aprofundar na palavra de Deus. E aí é perigosíssimo quando a pessoa cai num ato desse, porque o inimigo ele fica cada vez mais aprofundando aquela pessoa, e aquelas bênçãos que estão reservadas no trono de Deus para aquele servo não são mais liberadas, porque ele deixou de andar na luz para andar nas trevas. E se essa pessoa não se arrepender de coração e verdade do pecado e continuar, essa pessoa vai pagar um preço muito alto, porque qualquer pecado
tem um preço. Tem um preço se a pessoa não se arrepender, se a pessoa não ir aos pés da cruz, se a pessoa não falar de coração e verdade para Deus: Senhor, me perdoa. Perdoa que eu sou fraca, eu pequei. Minha carne, perdoa se que eu pequei contra o meu próprio corpo, Senhor. Esse corpo não é meu, esse corpo é teu, o meu espírito é teu. Perdoa-me, Senhor. O amor de Deus é tão grande que não há pecado que Ele não perdoe. Mas para isso você tem que se humilhar, você tem que ir de coração aquebrantado e pedir perdão para Deus. Se você também está saindo, é aquela história do fica, cuidado, isso não agrada a Deus, isso não é a vontade de Deus. Espero que você pense um pouco nessa palavra de hoje, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 12 a 20. Essa palavra é para o seu coração, para o meu coração, para nós nos mantermos firmes na palavra de Deus, firmes nas promessas de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Para ajudar o canal aqui, o nosso canal, aperte no like, faça um comentário. Se você não é inscrito, se inscreva e aperte o sininho para ter notificações do próximo vídeo. Até a próxima com Meditando na Palavra de Deus, com Eliane Leire. Graça e paz.